Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 ao 16. O tema é: às vezes Simão, às vezes Pedro. E vocês vão entender porquê no decorrer da mensagem, né? Lucas capítulo 6, de 12 a 16, diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Até aqui por enquanto, né? Jesus tinha uma missão importante e uma decisão a tomar, né? E era escolher entre os seus discípulos aqueles que se tornariam os seus apóstolos. Na altura do campeonato, do ministério de Jesus, ele tinha já muitos discípulos. E dentre os seus discípulos, ele escolheu 12 para uma missão específica. Muitos já seguiam a Cristo, e Cristo separou 12, né, que nós conhecemos e se tornaram os seus apóstolos, os seus enviados especiais, a gente pode dizer assim. E Jesus passou a noite em oração. O texto diz que ele se retirou para o monte para orar e passou a noite orando ao Pai. E então, pela manhã, ele chama os 12 a quem se tornariam os seus escolhidos, os seus apóstolos. E dentro desses 12, dessa lista que nós acabamos de ler, junto ao nome de 2, existe uma informação complementar. Não sei se vocês repararam isso, mas quando fala de Judas no final, diz assim: Judas, que se tornou o traidor, porque tinha o outro Judas, e Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. São duas ressalvas importantes em relação ao nome. Dos 12, esses 2 aparecem com esse complemento do lado do nome. E Simão, né? Simão era um nome muito comum nos evangelhos, né? Pelo menos 7 pessoas só nos evangelhos usavam o nome de Simão, ou Shimeon em hebraico, que significa ouvido, ou aquele que Deus ouve, né? Então era um nome muito comum. Se a gente for recordar um pouquinho, você vai ver que um dos irmãos de Jesus, quando passa a lista dos nomes dos irmãos de Jesus, dos demais filhos que José teve com Maria, um deles se chamava Simão. Também o pai de Judas Iscariotes se chamava Simão. Em Betânia, Jesus come na casa de Simão, o leproso. E depois também ele tem uma outra refeição na casa de um outro Simão, que era Simão o fariseu. E outros, né? Por exemplo, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz, Simão Cirineu. Então eram nomes comuns, né? Dentro da cultura judaica, até os dias de hoje é um nome comum lá. E aqui Jesus chama Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, ou Simão filho de João, né? O nome Jonas e João é a mesma fonte, a mesma origem. E aqui acontece um detalhe interessante, a gente vai trabalhar um pouco em cima disso, que é justamente esse acréscimo que Jesus colocou no nome de Simão, filho de Jonas, né? Simão, a quem ele chamou de Pedro, a quem ele acrescentou o nome de Pedro. Notem, amados, que não houve uma substituição do nome de Simão, houve um acréscimo. E a palavra Pedro não era propriamente um nome próprio, mas um apelido. Nós poderíamos entender, por exemplo, se fosse hoje, né? Albino ou Calvo, ou o Calmo, né? Davi ou Pacífico, né? E assim por diante, era uma característica. Então Jesus chamou Simão de Pedro, e Pedro significava
rocha. A palavra que nós temos traduzida como Pedro, que se tornou um nome bastante comum na nossa língua portuguesa, ela vem do grego Petros, que por sua vez vem do hebraico, aliás, do aramaico, que era Cefas, e significava um pedaço de pedra. Pedra. E por quê? Né? Nós vamos ver o porquê que Jesus acrescentou esse apelido, né, para Pedro. E dali em diante nós vemos Jesus se dirigindo a ele várias vezes. E algumas vezes Jesus chamava ele de Simão, algumas vezes de Simão Pedro. E havia uma distinção quando Jesus fazia isso. E essa distinção é algo interessante para a nossa reflexão, porque quando Jesus chamava ele apenas de Simão, Jesus estava fazendo com que ele se lembrasse da sua natureza. E depois, quando Jesus chama ele de Pedro, Simão Rocha, Jesus lembrava ele do que ele deveria ser. E por quê? Porque nós conhecemos um tanto da história de Pedro, né, ou de Simão. E era um homem que dentre os 12 se tornou um líder, porém ele tinha várias características que não eram assim tão louváveis, né? Por exemplo, né, ele era um homem que muitas vezes impetuoso, tomava frente, falava as coisas sem pensar exatamente o que ele estava dizendo, sem parar para refletir. Era alguém precipitado nas decisões, era alguém que muitas vezes tinha um ânimo dobre, lá como Tiago diz, né? Homem de ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos. Quando a gente olha a vida de Pedro, nós vamos ver várias vezes atitudes bastante comum com as atitudes que nós temos. Era um homem como nós somos, né? Com os seus defeitos e com as suas virtudes. Mas quando Jesus chama ele, Jesus começa a trabalhar na vida daquele homem. E uma das formas como Jesus começou a trabalhar na vida de Pedro foi fazendo essa distinção. Ora chamando ele apenas de Simão, quando Jesus queria dar um corretivo, quando Jesus queria dar uma instrução ou uma correção mais direta, ou quando ele fazia algo que agradava, que estava certo, então Jesus chamava ele de Simão Pedro, né? Acrescentava Simão Rocha, né? Esse aqui é o Simão Rocha, é o Simão forte. Por que rocha? Porque caracteriza algo firme, constante, né? Uma pedra é algo que ela não muda, né? Ela tem uma característica de resistência. Então esse era o sentido do apelido que Jesus colocou em Simão, o filho de Jonas, né? Que se tornou praticamente um nome, e hoje conhecido muito mais como Pedro do que como Simão. Então a gente olha para esse detalhe, e depois a gente vai para a vida de Pedro. Nós sabemos quem era Pedro. Era um pescador, trabalhava com pesca juntamente com seus amigos, com João, com Tiago, com o seu irmão, com André. Eles tinham um trabalho de pesca que era muito comum. Era um homem iletrado, né? Não era um homem culto, um homem impulsivo, e Jesus chama justamente ele e começa a trabalhar na vida dele de uma maneira bastante diferente. Por exemplo, nós pegamos uma passagem em que Jesus pede para que Pedro, que havia trabalhado uma noite inteira e não pescado nada, Jesus manda ele voltar e pescar de novo. E quando você pega esse texto lá em Lucas, capítulo 5, de 4 a 8, né, voltando aí a página da sua Bíblia, Jesus diz assim para ele: faze-te ao largo e lance as vossas redes para pescar. É uma passagem conhecida. Eles haviam tentado pescar a noite inteira e não pegaram nada. E Jesus chama e manda que eles voltassem a pescar novamente pela manhã. E aí Pedro tem uma atitude, né? Respondeu-lhe Simão. Ele tem uma atitude natural, racional, de alguém que conhecia de pesca. E ele diz para Jesus: olha, mestre, nós entendemos de pesca, eu vou parafrasear, né? A noite inteira nós ficamos pescando e não pegamos nada.
trabalhamos a noite toda, mas já que o Senhor está mandando, a gente vai fazer. Aqui é uma atitude muito natural de um homem, né, que conhece o seu trabalho e que sabia que praticamente seria inútil voltar a jogar as redes, ainda mais agora que o sol já tinha nascido. O horário especial de pesca deles era durante a madrugada. Mas ele diz: sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Eles vão e lançam as redes e pescam uma quantidade muito grande de peixes que quase romperam as redes. E aí então, quando Simão vê aquela manifestação, aquele sinal, aquele milagre, ele vai até Jesus. No versículo 8 diz: vendo isto, Simão Pedro, agora ele estava agindo como um homem espiritual, não como um homem carnal, mas ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz: se afasta de mim porque eu sou pecador. Vocês conseguem diferenciar os dois momentos? A atitude impulsiva de dizer: bom, nós pescamos a noite inteira, não dá nada, mas o Senhor está mandando, a gente vai. E depois, quando ele vê o milagre, vê o lado espiritual acontecendo, ele age como um homem que agora se prostra aos pés de Jesus e diz: eu não sou digno da tua presença. Uma atitude de alguém espiritual. Então, Simão e depois Simão Pedro, agindo como um homem natural e depois tendo uma atitude muito mais assim espiritual. Então, por exemplo, uma outra passagem, e lá em Lucas 22, versículo 31, são textos assim que nós conhecemos, principalmente porque os evangelhos são bastante conhecidos, mas em Lucas 22, 31, Jesus está falando com Pedro, e ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Por que nessa ocasião Jesus não falou para ele: Simão, rocha, Simão Pedro, Satanás reclamou para te peneirar como trigo, você vai passar por uma provação, mas fica tranquilo que você é Simão Pedro, você é a rocha. Não, Jesus trata ele: Simão, Simão, pelo menos 2 vezes, fazendo com que ele se lembrasse da fragilidade da sua natureza, porque ele iria passar por uma provação, e Deus não iria livrá-lo de passar pela provação. O texto é muito claro, né? Tu, pois, ele diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então Jesus estava dando um sinal de alerta: ó, Simão, Simão, não se esquece que você é Simão, e você vai passar por uma provação agora, mas eu já roguei por ti, para que você não desfaleça. Às vezes a gente para pensar: mas espera aí, Jesus, por que o Senhor não rogou para que o Pai me livrasse da provação e não deixasse Satanás me peneirar, né? Uma provação vinda de Satanás, semelhante ao que Jó sofreu, já pensou? E aí então Jesus roga por ele, mas naquele momento Jesus usa apenas Simão, Simão, trazendo a lembrança dele, que ele era um homem e que tinha uma natureza que precisava ser trabalhada, controlada pelo Espírito Santo. Quer ver um outro exemplo que a gente pode trazer? No Getsemane. No Getsemane, Jesus o repreende. No Evangelho de Marcos, essa passagem está mais específica. Marcos capítulo 14, versículo 37 ao 38. Eles haviam celebrado aquela ceia, e depois Jesus vai para o Getsemane, sabendo que daí a pouco, algumas horas, ele seria preso por uma turba de soldados. E em Marcos 14, do 37 ao 38, Jesus diz assim: voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Jesus foi para aquele momento do Getsemane, um momento crucial da sua vida, leva junto consigo os seus mais próximos discípulos, pede para que eles estivessem orando e vigiando com ele naquele momento de angústia, de agonia de alma que Jesus estava passando, sabendo que ia para a cruz, né?
Vocês conhecem os detalhes daquele momento de Jesus no Getsêmani? Sofrimento, a angústia de alma terrível que ele passou. E ele havia pedido para que os seus mais próximos discípulos, amigos, orassem e vigiassem com ele. No entanto, Jesus se afasta um pouco. Quando volta, encontra-os dormindo. Jesus diz: Simão, tu dormes? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Versículo 37. Aqui Jesus chama ele novamente de Simão, e não de Simão Pedro. Tu dormes, né? Natureza humana limitada que nós temos. E por que, amados, que nós estamos refletindo dessa forma? Só para aprender sobre a vida de Pedro? De forma alguma. Nós pegamos essa característica da vida de Pedro, trazemos para nós. Para nós. Quantas vezes ainda hoje nós agimos de uma maneira mais voltada à nossa velha natureza? E quantas vezes nós também conseguimos agir com plena fé, com perseverança? Quantas vezes nós somos Simão e quantas vezes nós somos Pedro? Então, quando a gente olha para essa característica da vida de Pedro, nós trazemos para a nossa. E aí a gente passa a reconhecer a dependência que nós temos do nosso Deus. Não dá para nenhum crente, por mais firme que ele esteja na fé, bater no peito e achar que ele não corre risco de cair. Nós precisamos viver com prudência, né? Sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. O que Jesus estava nos ensinando, né? Uma vida com prudência, reconhecendo a limitação da nossa natureza e o quanto que nós somos fracos muitas vezes diante de uma armadilha, de uma situação, de uma tentação ou de uma provação que nós precisamos passar. A quem nós vamos recorrer quando vier esse momento? Então o Senhor Jesus, ele foi trabalhando não só na vida de Pedro, mas em todos os seus apóstolos, seus discípulos, para que aqueles homens desenvolvessem uma fé que permanecesse, porque todos eles passaram por grandes provações, tirando Judas Iscariotes, que foi o traidor. Todos os demais, exceto João, sofreram morte martirizada. E então Jesus trabalha essa questão na vida, no coração, na alma dos seus discípulos. Uma outra passagem que nós podemos trazer, e fazendo uma comparação, João 21, do 15 ao 17. Esse é um outro texto que vale a pena a gente trazer aqui para essa ilustração. O que aconteceu nessa passagem? Jesus, agora já ressurreto, apresenta-se a Pedro e a alguns discípulos que estavam com ele. Eles haviam praticamente desistido, tinham voltado a pescar, e Jesus aparece pela manhã, e Jesus tem um encontro tremendo com Pedro. Pedro ainda amargurava quando ele falhou na peneira do Satanás, quando ele nega Cristo 3 vezes. Ele passa por aquela provação e ele não consegue, mesmo o Senhor tendo avisado. Ele nega Jesus 3 vezes, e nega ainda de uma maneira veemente, usando até palavras, né? Palavras que não deveriam sair da boca de um homem de Deus, né? Quando ele é acusado, esse aí também estava com ele, né? O texto diz que que Pedro praguejou, ou seja, ele xingou, e agora ele deu um encontro com Jesus para ser restaurado. E nesse encontro Jesus 3 vezes chama ele de Simão, filho de João, ou filho de Jonas. As 3 vezes que Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele diz: Simão, filho de João, tu me amas? Olha o detalhe, né? Não era Simão Pedro, Rocha, tu me amas? Não. Simão, eu sei que você é fraco, eu sei que você é um homem, que você tem limitações. Simão, filho de Jonas, tu me amas?
E eu imagino que aquilo soou no coração de Simão de uma maneira muito forte, porque tudo aquilo que ele já tinha vivido na convivência com Jesus, durante aquele tempo de ministério, praticamente 3 anos, caminhando junto com Jesus, ele está ali agora naquele momento, depois das provações, depois da queda, depois de ter visto a crucificação, ele agora é chamado de Simão. E eu imagino que ele ficou pensando: por que o Senhor está me chamando de Simão? Eu sei o porquê. Porque eu não resisti, eu falhei, eu neguei, eu pequei. Mas o chamado de Jesus era um chamado para restauração. Tanto que Jesus, naquele momento, confia a ele um ministério tremendo: pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes esse homem confirma para Jesus que ele o amava, sim. E aí Jesus confirma a ele esse ministério. E aí um texto tremendo, que é Mateus 16, do 13 ao 16. Onde novamente Jesus está ali junto dos seus discípulos. E ele pergunta para os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Se referindo logicamente a ele próprio. E alguns discípulos começam a responder: olha, mestre, estão dizendo que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus pergunta diretamente: mas vocês que andam comigo, vocês que me conhecem, quem dizeis que eu sou? E quem é o primeiro impulsivo que se levanta para responder? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui ele estava sendo usado por Deus, trazendo uma revelação, uma atitude totalmente espiritual. E Jesus diz para ele: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo: tu és rocha, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa rocha que você acabou de dizer, sobre algo sólido, que era aquela confissão de que Jesus era o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é um texto muito discutido, né? Porque dentro de uma teologia romana, católica romana, ele aqui estava dizendo que Pedro era a rocha, mas não. Quando Jesus diz para ele: olha, Simão, filho de Jonas, eu te chamo de Pedro, porque agora você agiu como homem espiritual. E sobre essa pedra, a pedra era o que Pedro tinha dito, era a declaração de que Jesus era o Filho do Deus vivo. Sobre essa afirmação, eu vou edificar a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo foi edificada em cima do que ele é, o Filho do Deus vivo. E Pedro foi levantado como um dos grandes líderes da igreja. Os 12 apóstolos, né, incluindo depois Matias, que completou, né, o grupo, foram homens que se tornaram líderes dentro da igreja primitiva, juntamente com Paulo, né, um apóstolo fora de tempo. Eles plantaram o alicerce da igreja. A pedra que foi plantada era a palavra de Deus, era o próprio Cristo. E aqui então nós vemos esse momento em que o próprio Jesus chama ele: tu és rocha. Se agiu como homem espiritual, porque foi o meu Pai que te revelou isso. Mas logo depois desse maior elogio que ele recebeu de Cristo, surge a natureza humana, ela explode no momento, na sequência do texto, né? Quando Jesus está predizendo a sua morte, dizendo que ele ia ter que sofrer, morrer na cruz, passar por tudo aquilo, o Simão aparece, e ele diz para Jesus, ele começa a reprovar o que Jesus estava dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá.
Quem que estava falando ali agora? Simão Rocha, Pedro, ou Simão, filho de Jonas? Aqui é uma manifestação da natureza humana dele. Não, Senhor, de modo algum, o Senhor não vai para a cruz, não vai fazer isso. Ele estava agindo com o coração de homem. Não, Senhor. E quando ele fala isso, aquele homem que havia recebido o maior elogio de Jesus, recebe a maior repreensão de toda a sua vida, porque Jesus chama ele: afasta de mim, seu opositor. Satanás é o opositor, né? Afasta de mim, porque você está agindo como alguém que se opõe ao plano de Deus. E eu imagino que Pedro levou um grande chacoalhão naquele momento. Será que ele compreendeu que aquilo que ele tinha dito era algo da sua natureza carnal, impulsiva, falando novamente precipitado, dizendo que não era para ter dito, sem pensar, porque o próprio Jesus estava dizendo claramente: é necessário que o Filho do Homem sofra, seja crucificado. E ele se opõe àquilo. Então, amados, tudo isso para ilustrar essa dualidade que é a nossa natureza, e a luta que nós temos em controlar essa natureza carnal. O próprio Pedro passou por esses altos e baixos, e ele ilustra de uma maneira tremenda tudo isso, né? Como é difícil controlar, ter um domínio próprio sobre a nossa natureza. É difícil controlar até a língua, né? A gente fala demais, né? Arruma problema muitas vezes porque fala demais, ou porque fala mais alto do que devia, né? Está numa conversa com a esposa, de repente, ao invés de falar brandamente, fala com grosseria. Olha como é difícil, falando entre nós, crentes, cristãos, nem colocando aqui os incrédulos, né? A dificuldade que nós temos em ter esse domínio próprio, esse controle do Espírito Santo, né? Então, quando a gente olha para isso, né, nós vivemos esse dilema, que é essa luta pessoal. Ora agimos na carne, ora agimos de maneira espiritual. Ora nós sucumbimos à nossa velha natureza, outras vezes andamos de acordo com o Espírito Santo. A diferença está em sermos cheios do Espírito Santo. Ah, pastor, mas como que eu posso então vencer essa natureza, essa velha natureza? Como que eu posso obter esse domínio próprio, esse controle? Nós vemos aqui na vida de Pedro como era difícil. O próprio Paulo fala lá em Romanos 7, né, muito conhecido o texto: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Miserável homem quem sou, quem me livrará esse corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então, amados, quando nós nos deparamos com essa situação na nossa vida, nós precisamos saber que há um recurso de Deus para que nós possamos nos tornar rochas, para que nós possamos nos tornar controlados pelo Espírito Santo. Porque se a gente recordar em Atos capítulo 2, quando os discípulos estão reunidos em oração e eles recebem a visitação do Espírito Santo, a vida daqueles homens teve uma mudança tremenda. Esse Pedro oscilante, que ora era Pedro, ora era Simão, ele muda completamente. Você vai ver que a vida de Pedro daí para frente, ela se tornou muito mais firme na sua fé, na sua caminhada, na sua perseverança. Nós vamos ver que logo depois Pedro está lá pregando para uma multidão e 3.000 pessoas são batizadas. A pregação leva 3.000 pessoas ao arrependimento e a serem batizadas. Ali ainda em Atos capítulo 3, ele entra e vai para o templo, ele encontra um coxo e ele ministra uma cura no homem que era coxo. Era o mesmo Pedro, era o mesmo Simão. Lá em Atos 4, ele é levado preso, e preso ele é apresentado ao Sinédrio, às autoridades, as principais autoridades judaicas, para prestar um depoimento de acusação. E ali naquele momento, os homens dizem para ele: olha, você não vai mais falar de Jesus, você tem que ficar calado. Mas lá em Atos 4,19 ele diz assim: julgai se é justo diante de Deus ouvir antes vocês ou a Deus.
Aquele homem agora enfrenta um tribunal de líderes judeus, fariseus, doutores da lei, sacerdotes estavam ali, e eles falam: olha, você acha mais justo o quê? Obedecer vocês ou obedecer a Deus? Notem que a ação do Espírito Santo agora, de uma maneira muito mais plena na vida de Pedro, faz com que ele tenha atitudes de um homem de rocha, de um homem consolidado na fé, firmado na fé. E aí a gente vai ver outras passagens, né? Em Atos 5, novamente Pedro é preso outra vez, vai novamente se apresentar aos sacerdotes, outra vez ele é questionado, e lá em Atos 5, 29, outra vez ele dá uma resposta para aqueles homens, né? Ele diz assim, ó: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a vocês, do que aos homens. Nós vamos continuar pregando sim em nome de Cristo, vamos continuar falando do Evangelho. Se quiser matar a gente, mata. Aliás, depois ele foi preso, né? E Deus o liberta de uma maneira tremenda, né? E aí você vai ver mais adiante, né? Pedro operando curas, até a sua sombra curava. Que homem que era esse? O que aconteceu de diferente para que aquele homem antes oscilante agora se torna, né, um grande homem de fé? A presença plena do Espírito Santo na vida dele. E é isso, amados, que nós precisamos buscar na nossa vida. Se nós desejamos ter vitórias sobre as áreas débeis da nossa vida, sobre as nossas áreas fracas, é o nosso ponto fraco. Cada um sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco, né? Talvez para um seja controlar a língua, o outro é controlar os olhos, né? O outro é controlar maus desejos do coração, maus pensamentos. O outro, né? E aí por diante, né? Todos nós temos as nossas áreas fracas, as nossas limitações, e nós precisamos nos submeter em humildade diante de Deus. É Pedro quem escreve: humilhai-vos na presença do Senhor, Ele vos exaltará. Por quê? Porque ele passou pelas experiências de humilhação, de se submeter a Deus. Imagina para um homem que o seu temperamento, né, dentro daquela visão do livro, era sanguíneo. Talvez nem sanguíneo, Pedro era hemorrágico, né? Imagina um homem desse se tornar humilde, submisso a Deus. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele pega a gente do jeito que nós somos e Ele vai trabalhando para que a gente possa prestar alguma coisa, para que a gente possa servir, para que a gente possa permanecer. E ainda assim, contudo, ainda há uma passagem que esse Pedro, que já estava pleno do Espírito Santo, ele ainda dá uma escorregada. Lá em Gálatas capítulo 2, de 11 a 14, tem um texto onde Pedro estava junto com os gentios, pregando a palavra, misturado com aqueles que não eram bem vistos pelos judeus. E aí chega um grupo de judeus lá de Jerusalém, e Pedro dá uma olhada assim, ele está comendo com os gentios, ele dá uma disfarçada, ele começa a se afastar, ele sai, outros acompanham ele, e Paulo estava junto, né? Para a sorte de Pedro, Paulo estava junto. E ali em Gálatas 2, do 11 ao 14, olha o que ele diz: quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, eu resisti a ele face a face, porque ele se tornou repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, ele se afastou. Por fim, veio a se apartar deles, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé também, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, eu vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Houve uma discussão ali, né? Houve uma correção, né? Então, mesmo Pedro, depois de estar caminhando um bom tempo firme, ele ainda deu essa escorregada, né? Ele ainda, num determinado momento,
ele cedeu ali à pressão, ele achou que não ia cair muito bem. Os judeus, né, que vieram lá, a comitiva que veio de Jerusalém, a mando de Tiago, para ver o que estava acontecendo entre os gentios, e pega ele de surpresa, comendo talvez ali uma carninha de porco, que não podia. Isso aqui é acréscimo meu, tá? Mas ele vai saindo fora. Olha a atitude humana, a atitude natural, a atitude que muitas vezes nós temos, e na maioria das vezes nós temos. E é isso que a palavra de Deus quer nos corrigir. A gente olha para os exemplos que a Bíblia tem, nós não somos diferentes. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou um super crente. Né? Paulo escreve: ao que está de pé, veja que não caia, toma cuidado, né? Cuidado, né? Não se desvia, né? Então, amados, é uma advertência para nós, né? E ao mesmo tempo, isso também olhando para Pedro, né? Há uma grande expectativa, porque se Pedro venceu, né? Sendo quem ele era, nós também podemos completar a nossa carreira, em nome de Jesus. E quando a gente olha um pouquinho mais, né? O próprio Pedro, na sua carta em 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 4 ao 5, Pedro, capítulo 2. Agora Pedro está escrevendo para a igreja, e ele diz assim, eu vou ler do versículo 1, para pegar o texto mais completo. 1 Pedro 2:1. Escrevendo para a igreja: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Pedro estava escrevendo para nós cristãos, e chegou para nós até hoje. Nós devemos nos despojar de tudo aquilo que é da nossa natureza humana, carnal, caída, para que a gente possa viver de uma forma mais constante, mais sólida. Ele diz: despojai-vos de tudo isso: maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicências. Desejai, buscai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Olha a comparação que ele faz, né? Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Já é salvo, mas é um crescimento, é uma maturidade espiritual. E interessante que ele faz a comparação, né, com a criança recém-nascida que deseja o leite, né? A gente estava com um recém-nascido em casa hoje. O Du e a Josi foram almoçar com a gente, levaram o nosso netinho na primeira visita à nossa casa. E aí teve um momento que ele começou a querer comer, né? Querer o seu leitinho, né? E aquela criança tão boazinha começa a chorar. E se ele não for no peito da mãe, o choro vai aumentando. E engraçado que a gente olha e você vem procurando a boca, né? Procurando igual um peixinho, né? Um passarinho procurando o peito da mãe. Traz isso para um desejo de buscar a presença de Deus, de buscar o genuíno leite espiritual. Olha que comparação, né? O recém-nascido. Que nós sejamos assim, amados. O tema que nós vamos trabalhar no nosso acampamento é a busca pela presença. O João comentou aí, nós terminamos hoje as aulas, né, sobre novo nascimento e batismo. E nós vamos ter o batismo, depois do domingo, que é feriado prolongado, não teremos a escola bíblica, mas teremos o culto normalmente à noite, que é o dia 2, né, Santa Ceia. E depois nós teremos 6 domingos na escola bíblica trabalhando esse tema que fala sobre a presença de Deus, né? O João Furlan vai dar 3 aulas e o André, o presbítero André, mais 3, preparando para o acampamento, preparando essa mensagem que é para toda a igreja, mas principalmente para os que estarão participando do acampamento. A busca pela presença de Deus, esse anseio deve ser para nós da mesma forma que a criança recém-nascida precisa do leite da mãe. É a vida dela que está nisso. Ela não existe outro alimento. Para o recém-nascido é aquilo, é o leite. Não tem outro alimento. Se ficar sem, não vive. Então, que a gente possa olhar para
para essa palavra que o apóstolo Pedro escreveu, né? Desejai o genuíno leite espiritual. E na sequência, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Agora veja só como ele coloca, versículo 4: chegando-vos para ele, a pedra que vive, Jesus, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, e também vós mesmos, como pedras que vivem. Por que Pedro agora usa a mesma comparação que Jesus fez com ele? Agora ele faz conosco. Olha, nós que nascemos em Cristo, nós somos pedras vivas, ou pelo menos devemos ser. Por que ele usa essa comparação? Porque nós precisamos ter essa consistência na nossa fé. Porque nós não vamos ser isentos de passar por momentos difíceis na nossa vida. Eu vinha vindo para o culto com a minha esposa e estava tocando uns louvores no carro, de um pendrive que eu comprei, muitas músicas evangélicas, muitas que eu nem conhecia, e aí entrou uma linha de canções pentecostais, né? E a gente começou a prestar atenção na letra, e a gente começou a conversar. Olha, você está vendo? Essas músicas não tem nada a ver com Deus, porque eu vou vencer, eu vou ser isso, eu sou aquilo, Deus vai fazer isso para mim, Deus vai realizar os meus sonhos, Deus vai fazer as minhas vontades. Não tem nada de Deus nesse tipo de música, egocêntrica, como Deus existisse para me servir. E a gente esquece que esses homens morreram martirizados, sofreram, que a igreja toda na sua história, desde a igreja primitiva até hoje, há cristãos sofrendo, morrendo por causa do Evangelho. Os cristãos não estão isentos de passar por enfermidades. Muitas vezes nós temos que ir para o médico, às vezes para o hospital. Deus pode curar na sua soberania maravilhosa, sim, não duvidamos disso, oramos por isso. Mas nós temos aqui uma velha natureza. O nosso próprio envelhecimento é uma prova disso. Nós vamos envelhecendo, né? As dores vão surgindo, as limitações do corpo, a proximidade da nossa partida, mais cedo ou mais tarde. O crente vai morrer um dia. E muitos não estão vivendo para essa realidade. Não, porque é só vitória, é isso, é aquilo, é prosperidade, Deus está aqui para me fazer. Gente, para com isso, né? Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Essas pessoas que estão vivendo nisso, elas não estão edificando na rocha, elas estão construindo na areia, porque a hora que vem a provação não resiste. A hora que vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, qual é a casa que prevaleceu? O alicerce estava onde? Na rocha, em Cristo. E Pedro diz assim: também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Para quê? Para serdes um sacerdócio santo, a fim do quê? A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. E esse mesmo Pedro, para aqueles que se tornam uma pedra viva, ele diz também no versículo 9: vós, porém, sois raça eleita. Vocês são um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim do quê? A fim de proclamar as virtudes de Jesus Cristo, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus, porque alcançamos misericórdia. Então, para a gente fechar, né, a mensagem, todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós somos cheios de limitações, e nós precisamos reconhecer isso para viver na dependência de Deus. Todos nós vamos passar por momentos em que nós nos sentimos rocha. Nossa, estou forte na fé, glória a Deus, né? Mas de repente vai vir situações em que a gente se abala. Aquele que é rocha, ele permanece, ele não foge, ele não sai. Mas quantos que nós conhecemos que vêm e estão bem, de repente desaparecem, e a gente vai fazer um contato, agora eu não vou, não estou animado, desanimou, e às vezes se afasta, e às vezes vai para o mundo, volta para o erro.
nós precisamos desenvolver esse trabalhar de Deus em nossa vida, para que a gente seja rocha, pedras vivas, povo de fato, propriedade de Deus. Esse é o nosso chamado, irmãos. Essa é a vocação que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Foi isso que Ele trabalhou aqueles anos em que Ele formou os seus discípulos, os seus apóstolos. E é isso que a palavra de Deus continua trabalhando para formar novos discípulos, novos enviados do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, é a igreja de hoje, até a volta dele, até o Maranata que nós cantamos. A missão da igreja, a nossa missão, o nosso chamado, não é para uma vida de acomodação espiritual, mas é para uma vida de perseverança, de permanência, de solidez na nossa fé. Esse é o nosso chamado, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o nosso ministério de música.